Nós oramos. Amém. Amém. Vamos ler, irmãos, Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 14. Eu não sei como é que está a versão da sua Bíblia em português. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada e os versículos 3 a 14 é uma longa sentença, um parágrafo longo. Às vezes você está com uma Bíblia que vem com outras divisões aí na maneira como está distribuído aí o texto, mas é um parágrafo só no grego, é um texto só. Então nós vamos ler do 3 a 14 e diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Irmãos, esse grande texto que o apóstolo Paulo escreve aqui em Efésios, aqui é uma passagem cheia de louvor a Deus, cheio de exaltação ao nosso Deus. Aqui ele está expressando louvores, louvores e louvores a Cristo, e falando a Jesus Cristo, ao Senhor. E ele começa resumindo aqui aquilo que empolga o seu coração. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Eu quero repetir mais uma vez. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. E aqui ele está dizendo, no capítulo 6, no versículo 20, ele lembra, está escrevendo da cadeia. E da cadeia, ele afirma, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Da cadeia, ele continua falando, o Senhor nos abençoou. É um servo de Deus, algemado, mas ele olha para a vida, e para mesmo uma circunstância que ele, nesse momento algemado, ele não sabe ainda qual vai ser o fim, não sabe o desdobramento dessa prisão, qual será, mas ele continua falando, Senhor, apesar da circunstância que eu estou passando e vivendo, algemado, preso, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos abençoou. E esse nos abençoou, Paulo está falando da igreja, dos santos, que ele fala no versículo 1 e 2. Ele escreve aos santos, a essa igreja que está em Efésios, aos Efésios ali. E lembrando que essa carta é uma carta que vai circular a região, não é apenas uma igreja local, mas é toda a igreja espalhada naquela região, e é uma carta que chega até nós hoje, chegou pelos séculos e séculos aí passando, e essa carta foi falando da igreja do Senhor em cada geração, e fala conosco hoje. Talvez você está escutando essa mensagem internado num hospital, um diagnóstico que você não sabe o que vai dar isso. Talvez você está ouvindo essa mensagem ou acompanhando essa mensagem, talvez até em tempo real, talvez é da sua casa, talvez é porque está com medo de frequentar um ambiente público ainda, e isso travou tua vida. Talvez você está ouvindo e porque faltou estímulo a sair do seu espaço, do local e vir adorar com a igreja reunida. E aqui não é uma crítica, eu estou falando de fatos. Nós estamos vivendo com pessoas hoje com um monte de questões. Gente fragilizada, e aí não basta uma pandemia, que nós estamos saindo dela, e aí vem agora uma guerra longe, mas que nesse mundo global vai nos afetando. E aí a gente tem agora essa manipulação econômica, política e um monte de coisa que vem com a gasolina aumenta, isso e tal e tal. E aí parece que nunca tem solução. O rico fica mais rico, o pobre sofre mais. E a gente está no meio dessa bagunça. E nós somos a igreja é feita também de gente com diferentes situações. Aqui tem gente empregada, tem gente desempregada, tem gente desempregada da semana passada, tem gente que está desempregada há um ciclo muito longo, tem gente que é autônoma, tem gente que é isso, aquilo, bem sucedido. Tem gente aqui passando por situações que eu não conheço, mas um pequeno grupo que ela frequenta, conhece um pouquinho mais de perto, porque nós somos membros da igreja, 100 e poucas pessoas que congregam aqui, tem um outro tanto que passa e não é membro da igreja na questão formal, do que é uma membresia local, mas que frequenta aqui e que passa por aqui de tempo em tempo. Então, como é que a gente acompanha a vida um do outro? A gente vai caminhando pela misericórdia do Senhor, dando os passos, e aí eu não sei qual é o momento que você sentou aqui, o que você passou nessa semana da tua adversidade, da tua luta, do teu choro, daquilo que o teu coração hoje está seco. Mas aqui a gente tem um exemplo, o exemplo de um homem, e até sexta-feira no pequeno grupo lá em casa, a gente, só para atualizar alguns irmãos que de repente você está nos visitando ou não tem acompanhado a igreja nas últimas semanas, essa última semana nós retomamos os encontros presenciais dos pequenos grupos. Estamos com 5 grupos aqui entre Santo André e São Bernardo, e um grupo se reunindo na Suécia, na casa do Paulinho e da Patrícia. Inclusive ontem ele compartilhou comigo uma foto do 4º encontro, já 12 pessoas ali participando desse encontro ali na Suécia de língua portuguesa, também fazendo encontro quinzenal, e a gente está tentando apoiá-los em oração, em encorajamento, e aquilo que for possível fazer aqui de longe. Então, até dar um recado para a igreja, se você conhecer alguém que está expatriado ou migrou para a Suécia, temos um pequeno grupo ali na região de Estocolmo, reunindo aos sábados, às 16 horas. E imagina, como é que eu vou saber o que está no coração dessa turma lá distante? Aliás, Paulinha, Patrícia, o André, a Michele, que Paulinha e Patrícia estão desde outubro lá, Michele e o André, que são daqui da igreja também, que estão a trabalho lá, migraram em janeiro. Quer dizer, nós já estamos em março, metade de março, muita coisa aconteceu. Então, como é que está o coração dessa turma? Como é que está o teu coração hoje? Como é que está o meu coração, que também você não sabe, não tem noção das lutas que eu tenho passado nos últimos dias? Mas com um pequeno grupo, a gente estava conversando, quem é esse Paulo que está nos escrevendo e encorajando? Esse é aquele Paulo que, na carta que ele escreve aos Filipenses e que a igreja já meditou, ele passa todo ali o resumo da sua biografia,
falando que ele era um judeu, fariseu, e isso, aquilo, outro, perseguiu a igreja. Em Atos ele vai contar mais de uma vez, vai narrar a história da sua conversão e como o Senhor o chamou para ser um apóstolo dele, porque ele é uma testemunha, um servo, e tem um encontro real, presencial ali com Jesus. Isso dá a ele essa autoridade apostólica verdadeira, de inclusive escrever e ser usado por Deus para ele ser um dos servos dele que deixa a Escritura para nós agora no Novo Testamento. A gente não tem tempo para entrar nisso tudo, mas de perseguidor da igreja, de um assassino de cristãos, um dos mais influentes servos do Senhor por toda a história da igreja. É esse Paulo. Quer dizer, não tem gente desgraçada demais que o evangelho não alcança e não transforma. Não existe uma pessoa com uma história tão ruim, e que a graça de Deus ainda hoje não alcance e não mude essa vida. E aí nós estamos hoje aos pés aqui desse texto, olhando para isso, e esse irmão em Cristo, algemado. Não, ele não é um apóstolo vendendo um curso online à distância, em 7 semanas transforme a sua vida, e faça o curso agora intensivo, e a gente vai fazer um tweet aqui, vamos compartilhar no Facebook, frases de efeito, e aí você vai ter uma semana melhor. Não. É um servo de Deus algemado. É por isso que, irmão, você pode ter até um diagnóstico ruim na sua saúde, na sua família, no seu casamento, não sei onde você se encontra na vida hoje. Você tem uma análise da tua vida que é tragédia, que é ruim, mas se você estiver em Cristo, ainda assim você pode começar o seu dia dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, que te abençoou, que é Deus presente mesmo nesse momento temporário da tua angústia, do seu dia. É isso que ele está fazendo aqui, encorajando a igreja, encorajando uma igreja sofredora, uma igreja que vive uma época que por causa de Cristo, a vida corre risco de prisões, corre risco de perseguição, corre risco de ser excluído à margem da sociedade. Mas ainda assim ele quer falar: olha, nós temos motivos para adorar, olha, nós temos motivos para louvar a esse Deus, o grande Deus da nossa salvação. Não apenas da minha, porque a igreja é isso. O Senhor me salvou, mas Ele me salvou e me chamou para caminhar com o seu povo. E aí lembrar um ao outro: é o Deus da tua salvação, da tua salvação, da tua salvação, da nossa salvação. E se você está fora desse número ainda, hoje é dia de você ser incluído nesse grupo. Povo de Deus, salvo pelo Senhor. Você está com a vida desgraçada, chegou aqui oco, vazio, com um buraco. Você vê que dinheiro, planejamento financeiro, curso que você faz, pós-graduação, promoção, casamento, divórcio, filho casa, sai de casa, volta, vai morar fora, isso tudo, e o vazio continua igual. Porque há um vazio no coração do homem e da mulher que só Cristo preenche. Você pode ser membro de igreja, pode ir para Batista, para a Assembleia de Deus, para a Presbiteriana, para isso, para aquilo, ser batizado por imersão, por aspersão, por sopro, por não sei o quê, pode fazer tudo, mas ser só religioso, não ter nascido de novo. E aí você fica cambaleando para lá e para cá. E aí vem pandemia, e vem crise, e vem governo, e vem isso, e vem não sei o quê, e vem notícia, e vem ter calamidade. Mas, se Cristo estiver na sua vida, se Jesus Cristo, que é uma forma que Paulo vai falar diversas vezes, dando não apenas o nome, mas esse título bendito que o Senhor tem, se Jesus Cristo for seu Senhor e Salvador, você pode estar algemado na cadeia. E ainda assim começar o seu dia falando: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja. E, irmãos, é hora da gente resgatar esse olhar para o grande Deus da nossa salvação. Não é o Deus que é da carteira de trabalho, e vamos ungir, vamos fazer isso, e vamos não sei o quê.
E profetada vazia para cá, profetada vazio para lá, e você não sabe para onde você vai capotar aqui, acolá e não sei o quê, mas perde o olhar, porque a vida, irmãos, a vida ela tem uma velocidade que ela se impõe a alguns achismos nossos, alguns olhares nossos muito romantizados da vida e da fé, e disso com Deus, e aí vem, e vem. E se não for na juventude, vem com a maturidade, vem com a idade. Ah, Senhor, e cura daqui, cura dali, mas aí a vida vai vendo, e cura, Senhor, e cura, mas o andar vai ficando mais difícil, a coluna vai perdendo, vai a altura, sabe aquele negócio, você foi com 18 anos, você viu sua altura, era 1,90 m, e 30 anos depois é 1,87 m, como assim? Aí é 1,85 m, como assim? É a vida, ela vai te impondo uma força da gravidade, uma força real, que aquele andar soberbo dos halterofilistas, né? Chega uma hora que não dá mais para bombar mais nada. E aí o cabra começa a andar com mais humildade, mais envergado, e dependendo dos outros, assim como era bebê, né? Sabe aquele caminhar, aquela ilustração? E aí começa a depender do filho, da filha, isso vai te quebrando, vai quebrando esse orgulho, porque eu plantei essa empresa, porque eu prosperei em tal época. E cadê Deus nessa história, nesse testemunho? Não, porque eu fiz um curso, uma especialização, porque agora eu falo 4, 5 línguas, e isso, e vivi não sei aonde, e tal, e passei. E cadê a glória a Deus? Cadê a glória ao Senhor? Porque o tempo está passando. O tempo está passando. As notícias estão no nosso entorno. E cadê as pessoas buscando o Senhor? Tem misericórdia, Senhor. Quanta calamidade. Quanta calamidade e quanta oportunidade para você dobrar teu joelho na sala e falar: Senhor Deus meu, se não for o Senhor na minha vida, onde estarei eu na próxima semana? Porque aqui, pelo menos por enquanto, um míssil não vai cruzar a Europa para chegar no Brasil. Mas a gente é expert em criar calamidades, é o povo brasileiro e nossos políticos e governantes. 2 anos e meio de uma pandemia, de uma crise, disso, daquilo outro. Cadê teu joelho dobrado aos pés do Senhor, falando: misericórdia, Senhor, a começar da minha casa. 2 anos e meio, para não falar de uma história aqui no Brasil de tanta tragédia, é dureza, é luta, é isso, aquilo outro. E a postura é ainda do orgulho. A postura ainda é do ausência de invocar o nome do Senhor. E aqui está Paulo, é o exemplo de Paulo. Meu irmão, eu não sei como é que você vai sair daqui hoje. Eu não sei como é que vai ser a tua semana a partir da hora que você colocar o carro ou colocar o pé ali na calçada. Eu não sei. Mas eu só sei que se você estiver em Cristo, Paulo está dizendo aqui, nos ensinando nesse capítulo e nesse início, nessa carta aos Efésios, que você pode estar algemado, que é o exemplo dele, e ainda assim ter forças para falar: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem que ter Jesus na vida. Se você não nasceu de novo, se você não entregou a vida a Cristo, se o Senhor não te alcançou pelas suas misericórdias e graças, você está patinando. E vai patinar. E vai continuar, mas ainda é tempo. Ainda é tempo de você pertencer a esse povo que o Senhor está restaurando, e salvando, e transformando, e sustentando a cada dia a experiência da nossa vida. Porque em Cristo, Ele já nos abençoou. Ele tem abençoado e nos abençoou. E é por isso que a gente se junta aqui para adorar e louvar a Deus, irmãos. Porque nós vivemos nessa certeza. Eu não vim sair da minha casa hoje com minhas filhas, com a D, e a gente vem aqui. Sim, eu tenho uma responsabilidade, sou pastor dessa igreja, né? Se eu não vir aqui no domingo pela manhã, alguma coisa está mal mesmo. Sim, mas não é por isso. Eu vim porque há uma motivação que antecede esse chamado ou essa posição que eu estou aqui hoje. Há algo que antecede. Eu não estou aqui profissionalmente para bater cartão, até porque eu não preciso bater cartão. Tenho uma liberdade boa aqui, com os meus horários, com aquilo que eu faço, isso. Você não sabe como é que é a minha semana, como é que eu administro meu tempo,
mas há algo que motiva meu coração. Ai, irmão, ai daquele que você vai à palavra de Deus porque tem que ler a Bíblia, porque tem que vir à igreja, porque eu estou na escala, porque hoje é domingo, ai, tem que... não. Minha oração é, Senhor, não, Pai. Não, Senhor, renova uma experiência, ou dá uma experiência viva, nova e verdadeira, que quando começa a semana, além de cada dia viver aos pés do Senhor, e a cada dia você buscar oportunidades para acordar o seu dia afirmando, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que você também anseie ir domingo, Senhor, eu tenho uma ansiedade no meu coração santa, porque eu quero estar com o teu povo, louvando e adorando e bendizendo o teu nome. É isso que a igreja faz, nesses 2000 anos de história da igreja, para não falar do povo de Israel, mas agora a igreja com o Espírito Santo, e com o agir de Deus nas nossas histórias. Não, você não é motivado a vir à igreja porque você está doente e tem que ser curado, e curado, e curado, e abençoado com coisas materiais, físicas e sei lá o quê. Você vem à igreja, eu quero falar nessa expressão porque a gente está vivendo um tempo agora que é perigoso demais. É perigoso demais. Um tempo que parece que a apostasia está chegando cada vez mais próximo da igreja do Senhor. E o esfriamento dos santos também. E todo mundo achando muito natural. Tranquilo. É só mais um dia. É só mais uma semana. É só mais... E acabou. E acabou. Aliás, como é que você vive esse tempo? Tantas calamidades e tragédias no nosso entorno e não está caminhando preparado para estar com o Senhor. Como é que você pode estar vivendo dias atuais e não está preparado para estar com Cristo, de fato? Aliás, como é que você está vivendo tanta dor, tanta tragédia, e ao mesmo tempo você não tem essa santa também expectativa? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não, você vive com aquele olhar terreno, que está em março e esperando, ora vem 13º, ora vem férias, ora vem sei lá o quê. Mas uma igreja que não fala, ora vem Senhor Jesus, não vive com essa, oh Senhor. Oh Deus, eu quero viver com esse versículo na minha boca. É chegada a hora, irmãos, de cada um aqui de nós vivermos os nossos dias, mas falar com a certeza assim, Senhor, eu não sei quantos dias a mais o Senhor me dá, mas eu quero viver até o dia de Cristo, até o dia de estar com o Senhor, mas afirmando a cada dia, a cada manhã, a cada término do dia, à noite, afirmando, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim é o caminho, e assim a gente vive, e assim a gente se encontra, e assim a gente compartilha a vida. Mas que coisa terrível, a gente encontra irmãos e irmãs da igreja, por favor, eu não estou falando nesse sentido para falar, é fulano, é ciclano, não, eu estou falando como coisa da geração, da época que a gente vive. A gente encontra com irmãos e irmãs, tragédia, calamidade passando o mundo, e não tem palavras de encorajamento. Só tem um, oi, e aí, beleza? Faz tempo que a gente não se vê, né? Legal. Vamos falar WhatsApp. Aí o WhatsApp é amargo, o WhatsApp é tolo. Como é que você pode viver dias, semanas, meses, e nunca compartilhar uma palavra de encorajamento do Senhor para um teu irmão, para a tua irmã? Sim, você não sabe as lutas que ele tem passando, mas não precisa ter bola de cristal para isso. Para saber que é chegada a hora, eu preciso compartilhar a palavra de Deus. Palavra de Deus, vida, encorajamento, ânimo. Não contra com alguém? A vida está difícil mesmo, é duro, onde vai parar tudo isso, né? O preço subiu, fazer o quê, né? Faz uma reserva, faz uma aplicação. É a mesma linguagem do mundo. Quer dizer, talvez o ambiente de um púlpito para o auditório,
Se tirar a palavra Senhor e Jesus, o resultado é igual. Autoajuda. Não. Tem algo que difere a igreja, tem algo que difere o povo de Deus. No meio de tudo isso, o nosso olhar é como Paulo está falando, é das regiões celestiais. Não é do olhar terreno. Se a gente for olhar nesse parâmetro aqui, a gente vai ter o mesmo fim que todo mundo está tendo. Mas há uma esperança porque, por causa de Paulo e os apóstolos e os demais textos bíblicos, a gente tem como olhar para a vida, mas com o olhar é das regiões celestiais. E isso muda o panorama, e muda o panorama de compreender o grande plano de salvação do nosso Senhor. Que não é apenas limitado ao século 21, ao ano de 2022, à última década, ou como eu nasci, de 1970 para cá, é que o mundo é mundo. Não. Quando eu cheguei, olha o tanto de história, de vida, mas hoje é desprezado, é descartado. É esse mundo líquido que tudo flui e vai embora, nada fica, os valores familiares, fé, vida, comunhão, tudo se muda. Muda para cá, muda para lá, não estou ligado, muda. Não. Olha para a vida, você está aqui, chegou, tem uma história em andamento, tem um plano de salvação que começa lá em Gênesis. É por isso que a Bíblia ela vai trazendo esse significado, propósito e direção para nossas vidas e vai nos orientando. E aí quando a gente chega aqui nesse momento, Paulo, como um judeu, instruído na palavra de Deus, mas agora, cheio do Espírito de Deus, ele olha para a história do seu próprio povo e fala, opa, eu estou com um olhar diferente para a vida. Não é mais causa e efeito apenas. Tem propósito. Antes de eu nascer, ele havia me escolhido. Antes de nascer, ele nos predestinou. E a pessoa fica assustada com essa palavra. A palavra é bíblica, está na Bíblia. O problema é que nós temos a nossa limitação finita para compreender isso. Mas antes de você querer aprofundar nisso, tem tanta coisa que você deveria aprofundar. Primeiro porque ele nos predestinou para sermos santos. Não é que você foi predestinado para ir para o céu e aí curtir as riquezas celestiais, as ruas de ouro e tá. Não, meu amigo. O Senhor te chamou para ser santo, para participar desse povo santo dele. Tem a ver com muito mais coisa do que apenas ir para o céu. É uma mentalidade muito infantil, espiritual esse negócio. Como se a igreja, o propósito da igreja é, aceitou Jesus, pumba, vai para o céu, pá. Já dá uma bofetada no cara e vai hoje, para não ter perigo de se perder na vida. Não é isso. A vida ela é mais cheia de complexidades e coisas que a gente não compreende na plenitude do que a gente gostaria. Mas conforme a gente vai caminhando com o Senhor, e a gente vai ver isso não hoje, porque hoje aqui é uma introdução a esse bloco aqui, que a gente poderia ficar semanas estudando, mas por uma questão nossa de caminhar com a igreja e forma de trabalhar esse texto, a gente vai ser mais breve. Mas aqui dá uma série de mensagens, a gente fica o ano inteiro pregando, só com palavras que estão nesse texto aqui, do capítulo 1, nesse bloco que a gente leu hoje. Sim, estamos falando de sermos abençoados, bênçãos espirituais. Mas onde que se encontram essas bênçãos mesmo? No texto fala? Fala de uma tal região celestial, e coloca no plural, inclusive, nas regiões celestiais em Cristo, versículo 3, se você tiver com a sua Bíblia aberta. E Paulo vai repetir essa expressão nas regiões celestiais outras 5 vezes nessa carta, inclusive nesse mesmo capítulo 1, versículo 20, ele vai dizer, e ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Quer dizer, essas regiões celestiais no sentido de definir o que é isso, é a dimensão espiritual. Onde está falando, fomos abençoados e onde Jesus está sentado, entronizado para sempre, acima e sobre todos os poderes malignos. Tudo que é espiritual, o Senhor é Senhor. Ele reina, Ele é poderoso, sim. O pastor britânico Richard Coykin é um pastor que eu estou usando um comentário que ele tem, Efésios para você, não está traduzindo ainda para português, mas nesse comentário dele em Efésios ele diz assim,
As regiões celestiais são a dimensão espiritual na qual Deus e todos os poderes espirituais estão habitando. Não é apenas o céu, porque os poderes malignos existem nas regiões celestiais, mas não no céu. Não é a terra, porque isso não é uma questão de carne e sangue. E não é o futuro, porque lutamos com os nossos inimigos espirituais nas regiões celestiais, nesse agora. Vamos ler capítulo 6, versículo 12 de Efésios. Irmãos, cada semana eu vou falar de Bíblia. Eu vou citar versículo e eu queria te encorajar. Tira a Bíblia da prateleira e traga a Bíblia para a igreja. Nós somos uma igreja da Bíblia. Nós somos uma igreja que queremos aprender da palavra de Deus. Você não vai aguentar ficar aqui sem o texto bíblico na tua mão. Eu quero já falar para você. Se você está nos visitando aqui, aqui é Bíblia. Bíblia, 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 palavra de Deus. Não por causa de bibliolatria. Não, não. É porque é a palavra de Deus. E igreja caminha com a Bíblia, oração e a dependência do Espírito Santo. E chega, é hora de você resgatar esse princípio bíblico também. Venha adorar a Deus, traga a palavra de Deus das suas mãos. Não vem para um programa de auditório. Não vem para clube batista. Aqui é a igreja do Senhor. Povo redimido por seu sangue. E é hora de demonstrarmos isso. E com pequenos exemplos a gente demonstra. E eu quero te exortar. Sim, eu sei que a gente usa aplicativo. Eu uso aplicativo também na Bíblia. Então não estou julgando se você está aí com o smartphone usando. Mas eu não troco. Eu não troco. Agora, essa aqui é uma opinião pessoal, não tem a ver com Bíblia, mas a questão é a seguinte, tem que ter palavra de Deus. Se você está nos visitando, não é cristão, está afastado talvez até de uma igreja, com todo respeito, só quero te encorajar. Você está talvez numa transição na vida, estamos orando por você, que Deus te dê graça. Você é muito bem-vindo no nosso meio para aprender da palavra de Deus. Mas, irmãos, os exemplos tortos que a gente está vendo de uma geração que não conhece a palavra de Deus e nem manuseia a Bíblia. E você quer ter vitória nessa vida? Quer ter vitória com tanta luta espiritual que o mundo está passando? Ou você acha que essa luta na Ucrânia e na Rússia é uma coisa só política? Você acha que é coisa de governo humano? Ou isso é uma coisa espiritual? Irmãos, é o que a gente vai estar lendo nesse texto de Paulo. Aliás, Paulo, esse resumo teológico, que na carta aos Romanos ele é mais extenso, mais denso, mais profundo. Mas estamos vivendo contra potestades. O mundo espiritual é real. Essa crise no teu casamento não é só de humor. Sabe o que é meu cônjuge, é isso, aquilo outro. A gente não está se dando bem, porque quando casamos Não, meu irmão. O princípio de tudo isso é Cristo, que não está reinando no coração um do outro, trazendo perdão, reconciliação e humildade na vida. É Cristo que você precisa no teu casamento. É Cristo que você precisa na tua vida, com teus filhos, na tua economia financeira, na economia do teu tempo, no estresse que você está vivendo, na angústia que a tua alma está passando, e você está pensando que você precisa de curso, de livro, disso. Tudo isso são ferramentas para a gente pega aqui, ali e tal. Mas, irmãos, você precisa de Cristo. E Cristo é revelado nas Escrituras. Pela palavra de Deus. Não é por esse bando de apóstolo e profeta torto querendo o teu dinheiro e os teus recursos. O Senhor é revelado na palavra de Deus. Os mistérios, Paulo vai falar aqui, o mistério revelado está aqui diante de nós e você está lá. Isso aqui virou uma peça de museu na tua casa. Pior que se você colocou R$100 dentro dela 10 anos atrás, você nem lembra disso, né? Ele ficou lá perdido, desvalorizando. Chega, irmãos, chega. Jesus está às portas. Se você não vai fazer nada pela tua vida espiritual, ai da tua família, ai da tua mulher, do teu marido, ai do seu filho, filha, ai daqueles que caminham juntos, se você não for investir na tua vida pessoal aos pés do Senhor. É hora de acordar, gente. Acorda. Acorda. Você se preocupa com tanta coisa trivial e às vezes não trivial no sentido de ser estúpido. Algumas coisas são. Eu também tenho isso. Mas que adianta cuidar de um monte de tranqueira e tua vida espiritual está definhando. Mas do nada você acha que você vai ter um avivamento de Deus. Do nada você acha que esse negócio vai virar. Dê o primeiro passo. Abra a Bíblia.
Abra a palavra do Senhor e venha com sede aos pés dele para aprender dele, para congregar, para se ajuntar com o povo de Deus. Irmãos, Efésios 6,12 diz assim, está aqui, claro para nós lermos. Não é para camiseta, apenas para você vestir uma camiseta, que eu acho até legal algumas coisas, mas aqui é para você, pode colocar na camiseta, mas é para colocar como se fosse uma tatuagem na vida, na tua alma, e entender a nossa luta não é contra a sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E essas regiões celestiais, versículo 3, falou que nós fomos abençoados. Aí depois no versículo 20 do capítulo 1, fala que é onde Jesus está assentado, entronizado para sempre, acima, sobre todos os poderes do mal. No capítulo 2, versículo 6, o versículo diz assim, juntamente com ele, nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo está algemado, mas esse paradoxo, ele está algemado momentaneamente, mas ele sabe que ele está também assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E é por isso que mesmo preso, ele fala, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que tem irmãos que a gente vai no hospital, a gente vai no leito ali, no leito da morte, irmãos. Tem muitas situações que chegou o dia, chegou a hora. Vamos fazer uma grande corrente de oração em volta da cama e chacoalhar a cama para o semi-defunto ali levantar. Não vai levantar porque chegou a hora. Mas mesmo no leito, mesmo naqueles minutos finais, aquele que está em Cristo, ele lembra o coração dele, sim, é transitório, sim, é momentâneo. Mas agora que eu vou chegar no meu verdadeiro lar, e lá eu estou assentado com Jesus Cristo nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu não estou aqui moribundo, morrendo e acabou. Como muita gente fica desesperada, rica, milionária, uma vida intelectual brilhante, mas quando chega no fim, não sabe o que vai acontecer. Porque no tempo chamado vida, desprezou a palavra do Senhor. Se você está ouvindo essa palavra, ainda é tempo. Ainda é tempo. Busque o Senhor enquanto é tempo. E aí você vai ter um olhar diferente. Olha, eu estou desempregado. Olha, eu estou vivendo uma angústia na minha alma. Mas ao mesmo tempo eu falo, Senhor, aqui nesse mundo terreno, coisa não está fácil não. Mas ao mesmo tempo eu lembro no meu coração, mas Senhor, tua palavra diz que onde Jesus está sentado, o versículo 2:6, né? Juntamente com ele, nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ah, que promessa! Que promessa para a minha vida! Vamos mais adiante, capítulo 3, versículo 10, que vai falar que onde a vitória de Cristo sobre os poderes do mal na cruz é espiritualmente demonstrada onde? Em uma igreja reunida sob Cristo, demonstrado na unidade da igreja do Senhor espalhada nessa terra, nesse mundo, sob a palavra que Ele tem nos deixado. É por isso que meus irmãos presbiterianos, metodistas, Assembleia de Deus, dão um nome batista, isso, aquilo, outro, mas nessa absurda diversidade maravilhosa que é a palavra de Deus, e de povos, tribos, línguas, nações, mas quando está unida debaixo do Senhor, em Cristo, na palavra de Deus, é povo de Deus. É povo de Deus. E aí o versículo 10 diz, 3:10, e isso para que agora pela igreja, por isso que, irmãos, igreja não é tanto faz, não estou falando de igreja, instituição, igreja, povo de Deus, igreja não é tanto faz. E por isso para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Irmãos, o mundo espiritual nos observa neste agora. O mundo espiritual é observador desta igreja do Senhor.
E nós participamos disso. Isso aqui é maravilhoso e profundo demais, irmãos. Não é só questão de discursar aqui, de ficar falando. É rico demais. É o que vai falar depois no capítulo 6, versículos 10 a 20. Eu não vou ler agora, porque a gente vai chegar nesse texto mais adiante. Mas que é uma chamada para a igreja, povo de Deus. Fica firme, esteja firme, permaneça. Ele vai usar essas palavras: inabalável. Resista contra as ciladas do diabo. E ele fala, orando para termos ousadia, para proclamar o evangelho, irmãos, a todas as nações, porque a gente não está aqui reunido para nossas próprias questões, nós estamos aqui reunidos para que a glória do Senhor chegue a todas as nações. Irmãos, 10 anos que a nossa igreja local aqui tem tentado abençoar, caminhar junto, investir financeiramente na igreja portuguesa, porque a igreja evangélica em Portugal é uma minoria ali naquele país. Precisa de cristãos ali, santos da igreja do Senhor, santos do Senhor ali. Precisam de apoio, de encorajamento. Então a gente não está mandando ali só para aparecer no telão, no data show, mas a gente ora e abençoa e intercede pela vida do pastor Rodolfo e da Cidinha, que há 25 anos estão servindo, agora em abril vai completar essa data. Há 25 anos deixaram o Brasil para servir com fidelidade onde precisava do Senhor, da luz de Cristo brilhar. Pastor Rodolfo, eu não sei se ele está assistindo depois desse vídeo ou não, vou falar com ele inclusive na terça-feira próxima agora, ter um tempo com ele. Deus permitindo, agora em junho para julho, ele vai estar aqui com a gente, visitando a igreja, pregando aqui. Pastor Rodolfo tinha carreira aqui na Prefeitura de São Bernardo, engenheiro civil, concursado, estabilidade no trabalho também. Mas o que é isso? Quando você olha tanta necessidade de gente perdida no mundo e uma oportunidade para ir servir ao Senhor. Não é todo mundo que vai fazer isso. Meu intuito aqui não é falar isso. Então você tem que sair do teu trabalho, da tua família. Não é isso. Mas quando a gente vê alguém fazendo, meu irmão, você tem que se juntar a isso. Glorificar o Senhor e abençoar e falar, e como é que eu ajudo? E como é que eu também sou parceiro com você? Na igreja onde Deus te coloca. Na igreja onde você oferta os teus recursos financeiros, que esses recursos financeiros vão chegar para a vida de pessoas para continuar abençoando. Como é que você pode ser, por favor, estou falando isso com todo o respeito, temor e tremor a Deus, e quem aqui da comunidade sabe disso. Aqui a gente não força a barra com questões de ofertas, porque agora a gente vai fazer o tijolinho do Senhor. E aí, imagina, cada tijolinho que você vai escrever sua família e vai ser abençoado no ano de 2022, por 10 anos se você ofertar tal e tal coisa. Para com isso. Tinha que pegar a Bíblia, ficar de ponta cabeça para te estimular a ofertar. Você muda, vai para um circo evangélico ali, em outro lugar, e ali talvez você vai ver. É um circo de Soleil Gospel, né? Que o pastor pega várias Bíblias em várias versões e fica, né? Mas parece que é isso para uma pessoa que é nascida de novo, frequenta uma igreja local e não sabe se ela deve ofertar e abençoar. Não é a igreja de nova instituição, o que esse povo de Deus reunido está fazendo pela obra do Senhor. Pela obra missionária, irmãos. Como assim? 30 anos de igreja e você não tem perguntas de como participar, de como investir, de como orar, de como encorajar aqueles que estão na obra transcultural, alcançando lugares que o evangelho não chegou. Como assim? Que falta de entendimento é esse? Que falta de palavra de Deus é esse? E é tempo, tem que converter a vida, é tudo do Senhor. A sua vida é do Senhor, o seu tempo é do Senhor, a sua energia é do Senhor. Mas por quê? Porque há uma grande batalha contra a sua vida, contra a sua família, contra pessoas que você ama nesse exato momento. Que é o que Paulo está falando nesse texto. Principados e potestades. Meu irmão, eu quero te falar com toda a certeza. Pode até ter demônio em alguns cultos televisivos que você assiste e aí você vê aquela entrevista e tudo lá. Pode até ter uma pitadinha do demônio, mas por trás tem um grupo de demônios também, tudo dando risadinha ali, caçoando daquela manipulação. Porque principado e potestade está em Brasília. Principado e potestade está na ONU. Principado e potestade está com grandes bancos mexendo na economia global.
Principado e potestade está mexendo ali onde você está vendo agora a guerra estourando. Principado e potestade está vendo onde dá calamidade e dor em abundância nesse mundo. Onde você você não tem como controlar isso, porque há principados e potestades em ação nesse exato momento. É mais profundo e menos brincadeira do que a gente pensa. O que o diabo está fazendo contra a tua casa, contra a tua vida, contra teu pai, contra a tua mãe, se eles não estão em Cristo. Porque se você está em Cristo Jesus, você tem batalha espiritual também, tem luta. Mas você está em Cristo, meu irmão. Você está em Cristo. Então é para permanecer, resista às ciladas do diabo. Aí vem pensamento de morte na vida do cristão. Vem pensamento de desistir de tudo. Vem pensamento para você, eu não estou aguentando mais minha família, eu não aguento mais minha igreja, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo outro. E vem a palavra para você desistir. E a palavra de Deus diz para você, resista à cilada do diabo. Resista. Mas resistir aqui não é tomar a vitamina do Centrum, que você vai comprar na drogaria São Paulo. Resistir é pela palavra de Deus. É por isso que no capítulo 6, Paulo vai falar sobre essa armadura de Deus para nós nos revestirmos. Mas não é brincadeira, irmãos, de novo. É algo sério. Revista-se como? Da palavra de Deus. Habite, em Colossenses, Paulo vai falar, habite ricamente em vós a palavra. A palavra. É isso que a gente precisa hoje, irmãos. A gente não está precisando aqui de uma técnica para multiplicar essa igreja, e como a gente expande essa igreja para o terreno ali. Pode acontecer por motivos que a gente quer alcançar mais pessoas, mas não é o que a nossa força motora aqui na igreja. Os tempos que a gente está vivendo hoje é o seguinte, Espírito de Deus, vem sobre cada um de nós e nos revista. Nesse tempo de tanta adversidade, e de tanta adversidade no coração, na alma. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão abatidas, mas precisam de experimentar também o poder do Senhor, que te dá força. E eu quero voltar a essa expressão, mesmo algemado numa cadeia. E é o exemplo do apóstolo Paulo aqui. Irmãos, eu acho que ficou claro para você, que para mim ficou, mas eu vou repetir. As bênçãos espirituais que nós estamos lendo aqui, nesse início do capítulo 1, que Paulo está tratando aqui, não é sobre casa nova, não é sobre mais dinheiro no banco, não é sobre você sair do vermelho, não é sobre prazeres temporários desta vida, porque não é nem mesmo sobre Paulo ser liberto da prisão. Ele não cita isso. Mas aqui ele está falando e diz respeito. Essas bênçãos espirituais dizem respeito aos tesouros que são eternos. Irmãos, é sobre ser reconciliado com Deus, pessoalmente. Eu fui reconciliado com Deus por causa de Cristo Jesus, que morreu por mim, pecador, quando eu não merecia. Quando eu estava morto, porque eu nasci, e mal eu sabia que ao nascer neste mundo, eu já precisava de um Salvador, e Ele já tinha vindo, Ele já tinha morrido, Ele já tinha ressuscitado, Ele já tinha ascendido aos céus, já estava feito, Ele já tinha falado a palavra, está consumado. E aí eu nasci, 1970, o Salvador, agora, o grande herói da igreja cristã. Para com isso. Você nasceu, já tinha acontecido tudo aí da história. Você nasceu, e olha tanto de história, tanta gente que já morreu por causa desse Senhor, de Jesus e de Cristo. E você está aí, porque minha dúvida é sobre a NVI, e a NVI, porque no grego e no hebraico, meu irmão, isso é safadeza de crente preguiçoso e crente que está molenga com outras coisas da palavra do Senhor. Porque quando você se junta para discutir algumas coisas de palavra, de grego, de isso, daquilo outro, olha, misericórdia, com tanta situação que a pessoa está precisando de uma palavra simples de ser apresentada. Meu irmão, olha, se você tem dúvidas sobre predestinação, livre-arbítrio, sobre ser batista, ser isso, ser aquilo outro, sobre a reforma protestante, sobre meu irmão, eu também tenho um monte de dúvida. Eu tenho um monte de dúvida. Mas uma coisa que eu tenho revelado na Escritura do Senhor,
é que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Ele é meu Senhor e meu Salvador. É nisso que eu me apego. Aleluia mesmo, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, porque um monte de gente inventa desculpa para mudar a conversa de rota, de direção. Meu amigo, a tua dúvida não é sobre predestinação e livre-arbítrio. A tua questão hoje é se render aos pés do Senhor e falar: Senhor, apesar de tantas perguntas, apesar de tanta coisa estranha acontecendo nesse mundo, mas eu me submeto ao Senhor agora. Eu me rendo ao Senhor agora, porque do jeito que eu estou andando, a coisa não está dando certo. A coisa não está indo bem. E é hora do Senhor ser Senhor e Salvador da minha vida, da minha família, da minha história. Você precisa de um Redentor. Eu preciso de um Redentor. Todos nós precisamos. Mas o que é maravilhoso nesse texto que a gente acabou de ler? Nesse texto, é interessante que está falando que aqueles que estão em Cristo, você foi reconciliado com o Senhor? Você colocou a sua confiança em Cristo Jesus? E ao colocar sua confiança em Cristo Jesus, você não vive plenamente todas essas bênçãos espirituais. Ninguém vive isso. Por estar agora em Cristo Jesus, você não desfruta de tudo na perfeição do que está prometido aqui. Mas, neste ainda não é tudo, mas eu experimento um visitar de Deus aqui, um encher do Espírito mais aqui nesse momento da minha vida. Eu tenho uma experiência da glória do Senhor se revelando num ajuntamento do povo de Deus. Na semana, num encontro pessoal com algum amigo, com algum irmão em Cristo. Experimento no encontro com a palavra de Deus, algo que toca o meu coração. Mas uma coisa que cada um que agora está em Cristo experimenta. Cada um. Não tem irmão que tem o cartão gospel de diamante, platinum, prata, ouro, sabe aqueles negócios que você tem na companhia aérea? Na palavra de Deus, isso não tem para classificar discípulo de Cristo. Aquele que está em Cristo começa a experimentar uma alegria do Senhor na sua caminhada de vida. E algumas experiências que você vai passando tão dura, mas o Espírito do Senhor vem e te conforta, e te renova, e te dá força. Mas permaneça no Senhor. Resista às ciladas do diabo. Permaneça com sua fé, que ela seja inabalável. Irmãos, o que a palavra de Deus diz, e nós vamos ver daqui a pouco, daqui a alguns capítulos, sim, os santos do Senhor, aqueles que estão em Cristo, aqueles que são discípulos de Jesus, irão receber diferentes dons, ministérios para servir, uma capacitação diferente que o Espírito distribui sobre a igreja para todos, mas é diferente. E o ser diferente não é um grau de que aquele é mais espiritual, menos espiritual. Sim, há pessoas que são mais cheias do Espírito Santo de Deus, isso existe. Há pessoas em que manifesta a glória e a presença de Deus é mais intensa e viva. E aí é outra mensagem para isso. Mas, obrigado. Mas, todos que estão em Cristo recebem diferentes dons, diferentes ministérios, diferentes circunstâncias na vida. Isso tem a ver com as suas economias, com oportunidades de estudo, oportunidades geográficas. Irmãos, basta ser brasileiro e nascer na periferia de São Paulo ou no interior do Nordeste para saber que quem nasce na Alemanha, na Suíça, em Luxemburgo, tem oportunidades diferentes na vida. E um cristão que está nessas regiões vai ter experiências e oportunidades diferentes também. Isso é de vida. E a gente não tem poder de escolher esse negócio. Mas aí uma coisa que é linda da palavra de Deus. Não importa se você é do Xingu, de uma tribo indígena, não importa se você é A, B, C, D, E na sua classe, como é que fala, classe social do seu país, se você é iletrado ou pós-doutorado, não importa. Mas se você está em Cristo, o versículo 3 diz: todos fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Todos. Todos.
Todos. Sim, você está passando uma luta diferente do teu irmão da fileira da frente, de trás, do lado, porque nossas vidas são diferentes, nossas idades, nosso percurso, as lombadas que a gente está passando são diferentes, mas todos fomos abençoados. Isso aqui é a palavra de Deus, irmãos. Aqui não é hora de achômetro, do que você acha, e o que você acha. Não, aqui é o que Paulo revela, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Todos fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Mas tem esse detalhe, em Cristo. Em Cristo. Então, você não tem que carregar no teu coração, não carregue no teu coração, não faça isso, de se achar que você é mais ou menos abençoado do que teu irmão, porque o carro é diferente, porque a marca da roupa é diferente. Infelizmente isso tem a ver com desigualdade social, com outras desigualdades que a gente enfrenta, e que como povo de Deus também, a gente, dentro do possível, tenta redimir também, porque o Evangelho também entra na igreja para santificar isso que está estragado. Mas o Senhor tem dado a cada cristão tudo o que ele, tudo o que ela, tudo o que você precisa para desfrutar na sua vida agora e na eternidade. O Senhor está agindo na tua vida e na tua história agora. Ele não está te ignorando. Ele não está te ignorando. Ele já te abençoou em Cristo Jesus. Agora, de novo, o que são essas bênçãos espirituais? Semana que vem a gente vai ver. Semana que vem, Deus permitindo, nós vamos tentar trabalhar um pouco isso. E até brinquei com o pastor Jair. Se Deus permitir que eu termine essa mensagem, o pastor Jair vai pregar a sequência sobre oração, que vai vir na sequência do versículo 15. Mas eu não sei se vai dar tempo de terminar essa mensagem, porque tem muita riqueza aqui. Agora, não é interessante? Essas bênçãos espirituais é o agir do Espírito Santo, derramando, aplicando na nossa experiência de conhecer a Deus, na dimensão espiritual que nós vivemos também. Esse agir do Espírito Santo, neste agora, que cada cristão aqui está vivendo. Mas não é interessante, porque Marcos capítulo 8, versículo 34, Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim, nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é o Evangelho. Renúncia e tomar a cruz, que é sua. Seguindo o exemplo de Jesus. Mas, mesmo assim, nós também estamos experimentando as bênçãos dessa ressurreição de Cristo, com esperança, com alegria. Alegria que a gente sabe que um dia estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Meu irmão, um dia estaremos reunidos com aqueles que já foram na nossa frente e estão com o Senhor. É por isso que a morte provoca muito choro no nosso coração, mas ao mesmo tempo também deve provocar muita esperança. Você já trouxe isso no teu coração? Que um dia você vai estar reunido novamente com aqueles que você chorou a partida. Mas está chegando. Irmãos, como é que vai ser isso? Eu não sei. Só sei que vai ser uma santa bagunça maravilhosa. Vai ser uma jubilação, um júbilo, uma festa, um negócio fantástico. Porque vai ser grandioso, meu irmão. Não vai ser pacato. Muitas vezes o nosso culto é pacato. A gente tem uma postura que só falta, né, criar um buraco aqui para você se afundar junto ali. Mas não. Um dia jubiloso, maravilhoso está chegando na nossa vida, irmãos. Agora, como é que você tem acesso a essas bênçãos espirituais? É o que nós vamos ver domingo que vem, Deus permitindo. Versículos 3 a 14, e a ênfase é isso. É em Cristo. É em Cristo. Cristo. A gente vai ser lembrado aqui na sequência desses versículos. É em Cristo, é pela fé nele, é nele, por meio dele, para ele. São as expressões que você vai encontrar no versículo 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 2 vezes no versículo 12. Está cheio de Cristo nesse bloco aqui. Por isso que não dá para passar despercebido. E aqui está falando sobre as bênçãos da ressurreição que desfrutamos se a gente coloca a nossa confiança no nosso Senhor,
em Jesus. E o que seriam essas grandes bênçãos, irmão? As grandes bênçãos, versículo 4 a 6, a gente vai ver daqui a pouquinho. É sobre essa questão de ter sido escolhido por adoção, por Deus. Ser incluído na família do Senhor. É um tema difícil, mas precioso demais, maravilhoso demais. É os versículos 7 a 10, que nós vamos voltar neles para observarmos aqui, aprender o que é ser redimido. Essa unidade por estarmos em Cristo, pelo Filho, feita por causa de Cristo Jesus. É o versículo 11 a 14, que vai falar de sermos selados para uma herança pelo Espírito Santo de Deus. É isso, você foi selado. Tem Cristo na sua vida? Você tem o Espírito Santo de Deus em você. É o que a palavra de Deus afirma aqui. Talvez irmãos, a gente vive uma época que muita coisa nós temos dificuldade para compreender e entender. A profundidade dessas bênçãos aqui é profundo mesmo. Mas a gente vai refletir um pouco sobre isso, Deus permitindo. E que isso nos ajude. Senhor, abre o nosso entendimento, o nosso olhar para a beleza dessas promessas, do que são essas bênçãos espirituais. E aí eu quero terminar citando o pastor John Stott, num livro que nós recomendamos, estamos encorajando a igreja a ler como um livro de apoio. Ele tem um livro chamado Lendo Efésios com John Stott. Pequenos grupos, a gente só encorajou a leitura para irmos lendo e aprendendo e indo no texto bíblico de Efésios. Esse livro é da editora Ultimato, para quem tiver interesse. E ele diz assim, quando termina de falar sobre as bênçãos espirituais, ele fala assim: Paulo enfatiza que a bênção que Deus nos dá em Cristo é espiritual. Provavelmente a intenção é contrastar com os dias do Antigo Testamento, quando as bênçãos prometidas por Deus eram em grande parte materiais. É verdade que Jesus prometeu aos seus seguidores algumas bênçãos materiais, pois os proibiu de ficar ansiosos quanto a comida, bebida, roupas, e assegurou-lhes que o Pai Celestial supriria suas necessidades se eles colocassem os interesses do reino de Deus e da sua justiça em primeiro lugar. Os cristãos são trinitarianos. Cremos em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Afirmamos com gratidão e alegria que Deus nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais, isto é, toda a bênção do Espírito Santo nos é dada pelo Pai, se estamos no Filho. Nenhuma bênção nos foi negada. É claro que ainda temos de chegar à maturidade em Cristo, ser transformados à sua imagem e explorar as riquezas de nossa herança nele. É claro também que Deus pode nos conceder muitas experiências mais profundas e mais ricas de si mesmo ao longo do caminho. No entanto, se estamos em Cristo, todas as bênçãos espirituais já são nossas. Amém. Vamos ficar em pé, igreja. Vamos orar. Vamos nos colocar na presença do Senhor. E você, eu não sei como essa palavra chegou ao teu coração, mas tem esse momento de você orar e colocar o seu coração diante do Senhor. Queria chamar o pessoal do louvor para em seguida cantarmos um louvor e pedir para a igreja aguardar também mais um pouquinho. Pai querido, obrigado por essa palavra e por isso que está revelado aqui, Pai. Esse texto que o teu Espírito inspirou a vida do apóstolo Paulo a nos deixar escrito até hoje. E obrigado, Pai, por essa certeza que o Senhor nos dá de em Cristo nós já fomos abençoados nas regiões celestiais. Então, Senhor, com a diversidade de circunstâncias, vidas, lutas, vitórias, que cada um aqui está passando e vivendo, que só o Senhor conhece. Eu quero pedir ao Senhor que cada um aqui, Pai, hoje possa meditar e continuar com essa palavra no coração, e quem está ouvindo essa palavra em outro local também, Pai. Mas que o Teu Espírito possa vir de encontro aos corações. Nós nos quebrantamos diante do Senhor. Nós queremos aprender a buscar a Tua face, queremos aprender a buscar o Senhor, Pai. Mas há alguém aqui, Pai, que precisa da Tua salvação. Então faz isso também, Pai. Que aqueles que Te buscam hoje, invocam o Teu santo nome por salvação, que hoje possam experimentar o nascer de novo, ter os pecados
perdoados em Cristo Jesus por causa do teu sangue derramado na cruz e participarem também dessas bênçãos que nós encontramos em Cristo Jesus. Obrigado por nos abençoar e nos fortalecer nesse tempo de tanta dificuldade que estamos passando. Sê com a tua igreja, sê com cada um aqui, para a honra, glória do teu nome, oramos em Cristo Jesus. Amém, amém.